Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à reta final de preparação para seu concurso de Campinas. Para quem não me conhece, meu nome é Rebeca Costa, sou professora do Desafiando Concursos, só da parte de legislação. Bom, pessoal? Pois bem, algumas pessoas que já acompanham o canal devem estar super irritadas, porque vão falar, professora, a senhora só postou uma aula, depois não postou mais, parou. Gente, foi uma correria imensa. Quem já me acompanha mais de perto, que no caso, principalmente aqueles que estão se preparando para o concurso do Guarujá, vão saber o que eu estou falando, que eu relatei um pouquinho na última aula, por que dessa correria toda. Muitas pessoas falaram acerca do concurso de Campinas, que eu não tinha postado mais aulas, se eu ia postar, as pessoas me pedindo muito. Então, o que eu pensei? Eu vou parar um pouquinho as minhas atividades e vou me dedicar a essa semana para o concurso de Campinas. Tanto que eu estou gravando essa aula 11h30 da noite. Então, 30 minutos para meia-noite. E essa aula, hoje é segunda-feira, dia 28/8. Essa aula vai sair na terça-feira, dia 29/8. Juntamente, essa aula da 1399 e também um pouquinho de Constituição. Fechou? Então serão duas aulas. Essa aula eu sempre solto ali no período da manhã, esse primeiro material, eu sempre coloco ali por volta de 7 horas da manhã. E a aula de Constituição, a revisão, provavelmente vai sair entre o período da tarde e o período da noite. Ok? Fechou assim então? Bom, deixei essa semana então como uma semana de revisão, tá? Uma semana de uma preparação um pouquinho mais focada, digamos assim, tá? Nós vamos começar com a Lei 1399, que vai dispor sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Campinas. Pessoal, a parte de legislação do seu concurso, eu achei que ela foi muito bem delineada. Temos tanto a Constituição sendo cobrada, também o Estatuto sendo cobrado, temos o Decreto Municipal 15.514 e também o Manual de Ética da Prefeitura. Nessa aula em específico, nós vamos tratar da Lei Municipal 1399. Vamos tratar uma boa parte do que pede o seu edital, que no caso é o artigo 15, e posteriormente do artigo 184 a artigo 204, ok? Nós vamos tratar todo esse período de artigos e posteriormente vamos dividindo as nossas aulas. Fechou? Fechou. Então vamos então começar pelo artigo 15. Pessoal, o artigo 15 ele vai me dizer o seguinte: estágio probatório. O estágio probatório é um período de. Aí é que vem a questão. Período de 1 ano efetivo. Gente, se você pega. Deixa eu pegar. Eu tenho aqui a Lei 8.112. Eu só me esqueci qual era o artigo. Eu só me esqueci o artigo aqui, gente. Aqui, ó, achei. Ó, o artigo 21 da Lei 8.112, ele vai dizer que o servidor público habilitado em concurso público e empossado em cargos de provimento adquirirá estabilidade ao completar 2 anos efetivos. Só que aí você tem aqui ao final um asterisco que vai dizer: nota do editor. O artigo 41 da Constituição estabelece que são estáveis após 3 anos de efetivo exercício. E aonde está isso? Artigo 41 da Constituição. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício servidores nomeados para cargos de provimento efetivo em virtude do concurso público. Por que que ainda não, algumas legislações ainda, né, não se atualizaram? Mas o que que nós temos então? Essa estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, ok? Então, do funcionário nomeado em virtude de concurso, ok? No período do estágio, vão se apurar alguns requisitos. Eu trouxe um slide falando de forma mais voltada ao que seria o estágio probatório, tá? Algumas coisas são pré-observadas no período do estágio probatório. São elas: a idoneidade moral, a assiduidade, a disciplina e a eficiência. Ou seja, isso aqui tudo de acordo com o
cargo. Opa! Nossa, gente, eu não consigo escrever. Ai, gente, com o mouse do computador. Então, tudo isso, gente, relacionado ao quê? Ao cargo em que aquela pessoa está. Então, idoneidade, pessoa assídua, disciplina. Percebe que eu basicamente ligo muito esses requisitos do estágio probatório a requisitos morais do ser humano. Então, ou seja, eu tenho que ter disciplina no meu dia, eu tenho que ser assídua com os meus compromissos, todos aqueles meus atos precisam ter eficiência, ou seja, eu creio, né, que você liga muito a coisas que você já pratica no seu dia. Então, o estágio probatório é o período que você visa aferir se o servidor público ele possui uma aptidão e capacidade para o desempenho das atribuições do cargo do provimento efetivo. Lembrando, quando eu falo provimento efetivo, é quando eu tenho aquela relação do concurso público, tá? Por quê? Porque a forma de provimento você tem várias. Eu tenho até aqui uma doutrina essa doutrina exemplifica muito bem essa forma de provimento. Ó, você tem o provimento originário, né, que deriva ali já do efetivo, é quando você tem o concurso público, ou você tem o derivado. O derivado seria quando a pessoa ela já tem alguma relação, alguma pré-relação com a administração pública, e então essa forma de ingresso, vamos dizer assim, que seria uma volta, um retorno do funcionário público, ali você tem elencado diversas situações, tá? Seja, por exemplo, é, a recondução, a reversão, que é quando eu tenho ali o aposentado voltando para o serviço da administração. Então, você tem um retorno do funcionário público para a administração. Esse retorno, ele seria o quê? Ele seria horizontal, é o que a gente chama de horizontal. Por quê? Porque eu tenho servidor com administração, normalmente, ele vai voltar para o cargo que ele estava. Já quando eu tenho vertical, é quando eu tenho, por exemplo, a promoção, que eu tenho a passagem de um cargo para um outro da mesma carreira, ok? Fecha-se então. Então, basicamente, provimento seria a forma de ingresso. Provimento efetivo eu tenho ali, então, quando eu tenho a pessoa, todo aquele processo do concurso público, todo aquele processo burocrático, e a pessoa ingressa. Fechou? As outras formas de provimento, que seriam os derivados, são aqueles que as pessoas já tiveram algum contato com a administração, então saíram, foi um aposentado que ali de uma forma equivocada ele havia saído e agora está retornando novamente. Essa seria a forma derivada de provimento, ou seja, a pessoa já esteve na administração e está voltando. Então, quando eu falo provimento efetivo, seria basicamente quando eu tenho todo aquele processo do concurso, né, no qual ingressou para o concurso público. Então, durante os 3 primeiros anos, a administração ela vai avaliar semestralmente o servidor, quanto à assiduidade, quanto à disciplina, capacidade de iniciativa, enfim, todos os quesitos mais ali do ser humano com o seu cargo, então a sua responsabilidade com o cargo, a disciplina, enfim, todos esses pontos são observados durante o estágio. O servidor que não for aprovado, ele é exonerado, ok? Vamos lá. Parágrafo 2º. Os diretores de departamento, o inspetor fiscal e o secretário-geral da Câmara, em cujas repartições sirvam funcionários sujeitos ao estágio probatório, tendo em vista os requisitos enumerados nos itens 1 e 4 do parágrafo anterior, prestarão informações aos órgãos de pessoal da Prefeitura ou da Câmara, a fim de que sejam anotados na ficha do estagiário. Parágrafo 3º. O órgão do pessoal, 30 dias antes de decorrido o prazo do estágio, fornecerá ao prefeito ou à mesa da Câmara informações sobre a conveniência ou não da informação de sua nomeação. Então, 30 dias antes de decorrido o prazo do estágio. No caso, vai ser então fornecido ao prefeito ou à mesa informações acerca dessa convivência, né, durante esse período probatório, ou não da confirmação da nomeação. Parágrafo 4º.
dessa informação. Se contrário, ou seja, foi contrário, o que nós lemos aqui, ó? Vou voltar. O órgão, 30 dias decorrido o prazo, fornece ao prefeito ou à Câmara informações sobre a conveniência daquele funcionário, daquele estagiário durante seu período probatório. No caso, ou sim ou não, acerca da confirmação da nomeação. Dessa informação que eu voltei, do sim ou não, se for contrária, ou seja, não deu estagiário, será dada vista ao estagiário pelo prazo de 5 dias. Parágrafo 5º. Julgando a informação ao parecer e a defesa, o prefeito se julgar aconselhável a exoneração, determinará a lavratura dos respectivos decretos. Parágrafo 6º. Se a decisão do prefeito for favorável à permanência do funcionário vai continuar, a confirmação não depende de qualquer novo ato, ok? Então, se for contrária, dada vista ao estagiário, prazo de 5 dias. O prefeito, se julgar aconselhável a exoneração do funcionário, tem a lavratura dos respectivos decretos. Mas agora, se o prefeito for favorável que aquele funcionário permaneça, a confirmação não depende de qualquer outro ato, ok? Ato novo. Parágrafo 7º. A apuração dos requisitos de que trata o parágrafo 1º deverá processar-se de modo que a exoneração do funcionário possa ser feita antes de fim do período do estágio. 8º. A conclusão do estágio importará na efetivação automática do funcionário. Por isso que aqui você entende no 7º que a exoneração tem que ser feita antes do fim do estágio. Porque o parágrafo 8º me traz o quê? Que a conclusão desse estágio importa a efetivação automática do funcionário. Por isso que o parágrafo 7, então, vai falar que a exoneração possa ser feita antes de terminar esse período do probatório. Ok? Vamos treinar uma questãozinha? Duas questõezinhas, vamos lá? De acordo com o artigo 15 da Lei 1399, que trata do estágio probatório, é correto afirmar. Peraí que aqui ficou faltando uma vírgula, né? Porque dá a entender que a lei vai tratar do estágio, né? O artigo 15 que trata do estágio probatório. Eu aqui sendo professora de português. Então, o artigo 15 trata desse período de estágio. Então, vamos ver o que está certo. Letra A. No período do estágio, apurar-se-ão os seguintes requisitos: a idoneidade moral e responsabilidade. Letra B. No período de estágio, apurar-se-ão os requisitos da idoneidade, força física, disciplina e assiduidade. Letra C. Sobre a convivência ou não da confirmação de sua nomeação, se contrária, será dada vista ao estagiário pelo prazo de 5 dias. Ou letra D. O órgão do pessoal, 10 dias antes de ocorrido o prazo do estágio, fornecerá ao prefeito ou à mesa da Câmara informações sobre a conveniência ou não da confirmação de sua nomeação? E aí? Qual está correto? A, B, C ou D? E aqui eu dou um tempinho, que uma vez um aluno falou comigo: professora, dá um tempinho para quando a senhora for fazer uma pergunta, não dê a resposta de cara. A, B, C ou D? Letra C, 5 dias. Não são 10 dias, são 30 dias. Aqui, ó, eu não tenho força física, tá? Então, letra C. Certo ou errado? A conclusão do estágio importará na efetivação automática do funcionário? O que me diz o parágrafo 8º? Sim, a conclusão do estágio importará na efetivação automática. Fechou? Bom, agora nós começamos a tratar acerca do artigo 184 ao artigo 204, ok? Vamos nessa mesma forma. Trago um pouquinho do artigo, trago questão. Um pouquinho do artigo, um pouquinho de questão. Sempre balanceando para ficar essa estrutura bem igualitária, tá? Capítulo 2.
O artigo 134 vai me dizer acerca dos deveres, porque quando nós vamos tratar lá no início do seja qual for, tá? Desse código, tá? Dessa lei, quando eu vou falar dos servidores, eu sempre falo acerca do servidor, do agente. Tô até vendo aqui se eu acho, gente. Aqui, ó. Olha o que me diz a lei 8.112. Artigo 3º. Essa lei, gente, vai tratar do regime jurídico, tá? Dos servidores públicos civis. Eu tenho ela aqui no formato impresso, porque eu sou aquela que gosta de ter o papel em mãos. E vai me dizer que o cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Então, ó, um conjunto de atribuições e responsabilidades. Ou seja, você tem o que o funcionário, o que aquele agente vai precisar fazer, são seus deveres. Ele tem direitos, mas ele também tem deveres. Nesse caso aqui, me trouxe como atribuições e também responsabilidades. Artigo 134 vai me falar que são deveres dos funcionários. Assiduidade, aí você percebe que trata quando eu falo do estágio probatório. Então, aquela pessoa assídua. Pontualidade, aquela pessoa que ela é pontual com seus compromissos. Discrição, urbanidade, lealdade às instituições constitucionais e administrativas a que servir. E aqui, gente, eu gosto bastante de chegar nessa parte, porque eu sempre me lembro, sabe do quê? Dos códigos de ética. Porque eu estava recentemente lecionando, não me lembro qual concurso foi. E eu conversando sobre essa questão, percebe-se, quando eu olho para uma pessoa que é um funcionário, que é uma funcionária pública, você não vê aquela pessoa como pessoa em si. Você olha para ela já como um funcionário público. Então, se, por exemplo, se o seu vizinho é um funcionário público, e aí você vê que na porta da casa dele, qual é a primeira coisa que você vai pensar? Você vai ligar a pessoa dele à repartição que ele trabalha. É ou não é. Então, é típico do ser humano julgar, né? Então, você vê aquela pessoa, você já assim, já vai assimilar. Nossa, e é funcionário público, tá vendo? Trabalha ele, trabalha ali, aí você comenta, "Oh, trabalha ali naquela repartição." Ou seja, você já liga a pessoa com o cargo que ela exerce. Então, gente, o dever do funcionário é que ele venha manter o padrão de ética daquela instituição, no nome da administração. Então, esses deveres são deveres inerentes à pessoa do funcionário. Então, por exemplo, discrição, lealdade à instituição a que ele servir. Ou seja, do que adianta você servir, você estar naquela instituição, mas você vive desprezando, você vive, como que eu posso dizer, manchando o nome daquela instituição a que você serve. Então, são deveres muito inerentes de forma muito direta ao funcionário. Continuando, observância das normas legais e regulamentares. Por quê, gente? Porque eu tenho. Então, obviamente, se eu tenho uma lei a ser seguida, se eu tenho uma lei que vai me dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer, o mínimo que eu preciso fazer é seguir. Então, eu vou seguir norma, eu vou seguir os regulamentos. Por exemplo, eu tenho uma norma geral que vai tratar dos funcionários, eu vou seguir aquela norma. Aí eu tenho uma norma previamente estabelecida para aquela função, eu tenho uma norma regulamentadora, eu preciso seguir. Sétimo, obediência às ordens superiores, exceto quando manifestadamente legais, ou seja, eu vou respeitar as ordens superiores, porém, quando eu visualizar, for nítido que há uma ordem, uma posição, naquela posição hierárquica, você percebe que o seu superior ele está ali mandando, ordenando algo que não é aquilo que a lei vai me dizer, então, obviamente, você não vai fazer. Oitavo,
levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidade de que tiver ciência em razão do cargo, ou seja, você não vai ser conivente com aquela situação. Então, pode ser que você tenha conhecimento de alguma irregularidade em razão do cargo que você está ocupando. E recentemente eu estava lecionando para um concurso que agora me fugiu da mente qual era. Me fugiu da mente qual era. E eu estava falando com os alunos, sempre analise verbo. Como assim, professora? Verbo. Presta atenção, se eu falo levar, é um verbo. Se eu falo levar, é uma ação. Então, eu vou levar até alguém algo que eu sei em razão do meu cargo. Nono, outro verbo, zelar. O que que te vem à cabeça? Zelar, cuidar, guardar. Então, zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiável. Então, se o material é confiável às suas mãos, você precisa zelar pela economia dele, pela conservação, tá, desse material. 10, perdão. Presta atenção, algo que às vezes me foge. Artigo, fechou. Inciso, você sempre, por exemplo, inciso 1, 2, 3, 4. Parágrafo primeiro, segundo, terceiro, só para de trocar experiências. 10º, providenciar. Então, providenciar te dá a entender o quê? Providenciar. Vou prestar atenção e ver se, peraí, aquilo ali está faltando, eu vou providenciar aquilo, eu vou tentar conseguir aquilo. Então, providenciar para que esteja sempre em ordem no assentamento individual a sua declaração de família. 11, atender prontamente as requisições para a defesa da fazenda pública e a expedição de certidões requeridas para a defesa de direito. Vamos para o nosso treino de questões. Eu sempre faço isso. São deveres do funcionário exceto. Então, para quem já assistiu uma aula minha, sabe que aqui tem o quê? Uma maçã podre. Letra A. Assiduidade, pontualidade de inscrição. Então, eu quero achar minha maçã podre. Lealdade às instituições constitucionais e administrativas a que servir. Providenciar para que esteja sempre em ordem no assentamento individual a sua declaração de família. Ou letra D, será vedado ao funcionário público realizar expedições às certidões requeridas para a defesa de direito. E aí? Onde eu tenho uma maçãzinha podre? Onde eu tenho? Letra D. Tá vendo como que eu preciso saber o verbo do artigo? Agora você vai me entender? Sabe como que eu aprendi isso? Direito penal. Quem já estudou penal vai saber o que eu estou falando. Quando eu trago aqui para vocês, ó. Opa, peraí. Vou ler lá. Oxi, é aqui. Pera. Ó, presta atenção. Providenciar. Se o seu examinador vai trazer aquele inciso, e você lê o inciso, nós estamos aqui lendo de forma mútua, você vai colocar na cabeça, peraí, para que sempre esteja em ordem, para o que eu tenho que fazer para que venha sempre estar em ordem o assentamento individual e a declaração da família? Eu tenho que providenciar. Então, se tiver algo na mente, igual aqui, é vedado ao funcionário público, é vedado, sendo que eu tenho aqui atender prontamente. É algo que você já olha e fala, peraí, é vedado eu realizar esse tipo de expedição de certidão? Pare e pense um pouquinho. Aí, se você tiver lido o inciso, aí você vai ver, peraí, lá falava atender prontamente. Aí eu tinha um rol de duas alíneas, a linha A e B. Requisição para defesa e expedição de certidão. Por isso, porque às vezes você pode não gravar todo o inciso, mas você pode gravar o verbo. Ah, Rebeca, é uma dica boba. Não é. Não é uma dica boba. Eu aprendi isso com o professor uma vez, eu nunca mais esqueci. Ele sempre falava, gente, se você tem um artigo que te traz muitos verbos,
Porque você tem uma ação. Se você tem uma ação, você tem um verbo. Você pode não lembrar de todo o artigo, de todo o inciso, mas se você lembra do verbo, da ação que você vai praticar ou que é vedado você praticar, já fica muito mais fácil na sua mente, tá? Então, aqui, tem o rol de duas alíneas, que é quando eu tenho uma letrinha sozinha. Atender prontamente requisição para defesa da fazenda ou expedição de certidão. Pronto. Grava a expedição de certidão. Ah, Rebeca, eu não quero gravar todo o artigo, toda a licença, toda a linha. Tá bom. Então, grava. Requisição para defesa e expedição de certidão. Porque aí o restante é mais fácil você lembrar, tá? Bom, já que nós temos um rol do que o funcionário pode, todo, né, tudo bonitinho, eu também tenho um rol de proibições, porque alguma coisa vai ser proibida ao funcionário. Eu vou calçar o meu chinelo, gente, porque aqui na universidade está um frio e vocês não têm a mínima ideia do frio que está fazendo. Então, meu pé já está gelado. Artigo 185. Ao funcionário é proibido, então alguma coisa vai ser proibida ao funcionário. Aí você já olha e fala, ai, Rebeca, os incisos são grandes, olha, já... calma. Calma que a gente vai destrinchar bonitinho. Inciso 1. Referir-se de modo depreciativo. Primeira coisa que você vai gravar para ficar mais fácil na sua mente. Referir-se de modo depreciativo. Informações, informação, parecer ou despacho. Aí você já pensa aqui. Informação, parecer ou despacho. Já pense em algum documento. Fica mais fácil. As autoridades e atos da administração pública. Ok, então eu não posso me referir de modo depreciativo em documentos em que eu vou direcionar autoridades e atos da administração pública. Podendo, porém, em trabalho assinado, criticá-los do ponto de vista doutrinário ou de organização do serviço. Então, ao funcionário público é proibido referir-se de modo depreciativo em informação, parecer ou despacho às autoridades e atos da administração pública, podendo, porém, em trabalho, criticá-los do ponto de vista doutrinário ou de organização do serviço. Ou seja, criticar num ponto fundamentado e não de uma forma depreciativa. Segundo, não pode o funcionário retirar sem prévia autorização das autoridades, da autoridade competente, qualquer documento objeto da repartição. Aí você vem e me fala, Rebeca, então é realmente 100% vedado retirar. Cuidado, retirar sem uma prévia autorização. Então, se você... Realmente, existem documentos que eles não podem sair da repartição. Existem documentos que eles vão ficar na repartição, não saem da repartição. Então, por exemplo, tem... enfim, vou citar um exemplo do meu dia a dia. Tem um documento que está naquela repartição, está lá naquela instituição. É vedado tirar aquele documento. Ah, mas é um documento que eu tenho que analisar para fazer isso. Eu analiso na repartição, naquela instituição, mas eu não posso sair com ele. Fechou? Não posso sair. Tá ali e ali vai ficar. Ah, mas eu preciso analisar. Analise ali. São documentos que não saem daquela instituição, não saem daquelas quatro paredes. Ok? No muito que vai fazer, né? Enfim, dependendo do. Como eu falei, não vai sair no sentido assim, eu ir pegar e tirar. Não, só vai sair realmente com uma prévia autorização de uma pessoa que vem estar de uma forma regularmente provida para aquela função, tá? Que seria, por exemplo, o caso de um processo. Eu não posso pegar um processo e sair da repartição. Entende? Mas se eu estou falando de um processo, tá vindo para repartição, alguém vai lá, vai buscar aquele processo. Mas eu não posso chegar, eu tenho que analisar esse processo aqui. Aí eu vou analisar, vou levar para casa, analisar e trago de volta. Não, não posso. Fechou? Terceiro, promover manifestação de apreço ou desapreço, fazer circular ou subscrever lista de donativos no recinto da repartição. Ou seja, prover algum tipo de manifestação, ok?
Quarto, valer-se do cargo para lograr proveito pessoal, ou seja, a pessoa vai se valer do cargo que ela está provida, então vai se valer do cargo que ela está para algum proveito pessoal, ok? E aqui quando eles falam proveito pessoal, gente, eu, no meu ponto de vista, poderia até mesmo estender quando eu falo para terceiro, tá? Porque lembra do princípio da administração, tá? Do princípio da impessoalidade. Eu estou na administração, sirvo a administração, mas para o bem público, e não para o bem pessoal, privado. Ah, eu vou me aproveitar do meu cargo aqui, meu cargo me dá essa, como que eu posso dizer? Essa facilidade, então eu vou tirar aqui para um proveito meu, negativo. Quinto, 5. Coagir ou aliciar subordinado com objetivo de natureza partidária. E no caso aqui já é de cima para baixo, né? O subordinado. Sexto. 6. Participar da gerência da administração de empresas industrial ou comercial, salvo quando estiver de licença, para tratar de interesses particulares ou em disponibilidade e durante o período de afastamento. E outra coisa que eu queria falar para vocês, uma vez uma aluna me perguntou, professora, o que significa salvo? Gente, quando eu falo salvo, é como se fosse uma exceção. Vamos imaginar, eu viro para você e falo assim, você que está assistindo a minha aula, você não vai mexer no seu telefone enquanto você estiver estudando, salvo se for uma situação de urgência. Ou seja, significa dizer que você não vai, eu te dei uma ordem, você não vai mexer no seu telefone quando você estiver estudando. Mas, você que está me assistindo, se for um caso de extrema urgência, aí você pode mexer. Seria essa a exceção, tá? Sétimo, praticar usura em qualquer das formas. Pular o material. Até eu apagar tudo e pular o material demora um pouquinho. Oitavo, pleitear como procurador ou intermediário junto às repartições públicas municipais, salvo, novamente, quando se tratar de percepção de vencimentos ou vantagens de parentes até segundo grau. Ai, Rebeca, eu não sei quem é parente de segundo grau. Ai, Rebeca, me ajuda. Fique despreocupado que no próximo slide eu trouxe uma tabelinha para você guardar, tá? Nono, receber propina, comissão, presente e vantagem de qualquer espécie em razão das atribuições. Gente, isso aqui, até numa outra aula que eu estava lecionando, eu tratei muito com os alunos. E eles, algumas leis até te trazem, né, aquela questão do presente, independentemente do valor monetário dele. Aqui, presente te trouxe de uma forma muito geral, tá? Não te trouxe assim, pode ser, enfim, um telefone ou pode ser uma caneca com seu nome, né? Te colocou aqui presentes, tá? Então, receber qualquer seja, propina, comissão, presente, vantagem, enfim, de qualquer espécie, então te deixou algo muito vago, de qualquer seja a espécie, tá? Em razão das atribuições. 10. Cometer a pessoa estranha a repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe competir ou a seus subordinados. Ou seja, o que eu falo de pessoa estranha, né, ou algo estranho à administração? É quando eu falo de algo ou alguém que não está na administração. Então, por exemplo, como que eu posso dizer? Deixa eu ver aqui um exemplo. É um ato estranho à administração, ou seja, é um ato que não compete às atribuições funcionais e objetivas da administração pública, tá? Seria algo diferente da administração pública. E aqui eu trouxe a tabelinha que eu peguei no Google mesmo, tá? Eu peguei essa tabelinha do parentesco, eu vou fechar aqui minha tela para vocês poderem tirar um print, tá? Porque isso serve para a vida de vocês. Principalmente se um dia vocês precisarem estudar processo civil, enfim, isso vai ser para a vida de vocês. Essa tabelinha ajuda muito, tá? Deixa eu pular aqui o meu material.
Bom, se vocês ouvirem um miadinho, é porque o meu gato, ele fica pra fora do quarto. Se ele ficar aqui dentro, não consigo gravar. Ou ele vai querer ficar aqui na tela, vai me atrapalhar. Ele vai aparecer mais do que eu. Então, se vocês ouvirem um miadinho, não se importem. Bom, agora o artigo 186 vai me trazer das responsabilidades. Vai me dizer que pelo exercício irregular de suas atribuições. Aí você já pensa, entendi. Então, eu tenho como funcionário agir de uma forma regular com as minhas atribuições. Então, se eu ajo de uma forma irregular, ou seja, de uma forma contrária, alguma coisa vai me acontecer. O funcionário responde civilmente, de forma penal, não civil, penal e administrativamente. Oi? É isso mesmo. Rebeca, mas pode acumular? A gente vai ver mais à frente, tá? Mas aí você tem aqui, ó, pelo exercício das atribuições, o funcionário responde civil. Aí você não tem civil ou penal ou não, civil, penal e administrativamente. A gente vai ver isso mais à frente. 187. A responsabilidade civil, ou seja, a responsabilidade do âmbito civil, ela decorre do procedimento doloso ou culposo, que importe em prejuízo para a fazenda municipal ou de terceiros. Então, quando eu vou ter a responsabilidade, a responsabilização civil, na esfera civil, se eu tiver procedimento doloso ou culposo que venha acarretar um prejuízo à fazenda ou a terceiros, tá? Parágrafo 1º. A indenização, então aqui você já tem um âmbito de indenização. A indenização de prejuízos causados poderá ser liquidada mediante desconto em prestações mensais, não excedentes da 10ª parte do vencimento ou remuneração, na falta de outros bens que respondam pela indenização. Parágrafo 2º. Tratando-se de danos causados a terceiros, responderá o funcionário perante a Fazenda Municipal, em ação regressiva proposta em julgado, a decisão de última instância, que houver condenado a Fazenda a indenizar o terceiro prejudicado. Ok? Então, a indenização, nesse âmbito civil, você tem o quê? Uma indenização. Se eu falo de uma indenização de um dano causado a um terceiro, responderá o funcionário perante a fazenda, ok? E quando houver condenado, a fazenda vai indenizar o terceiro prejudicado. Então, a fazenda, a decisão de última instância, que houver condenado a fazenda indenizar o terceiro prejudicado. Ok? Ok. Responsabilidade civil, eu tenho uma ordem patrimonial que decorre do artigo 186 do Código Civil, que rege a regra segundo a qual todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a reparar. Nesse caso, nós temos alguns pontos importantes que vão configurar o delito para uma responsabilização no âmbito civil. Eu tenho uma ação ou uma omissão antijurídica, culpa ou dolo, relação de causalidade entre a ação, omissão e o dano, ok? E também, então, obviamente, o dano. O que eu falo aqui da relação de causalidade? Eu preciso ter um nexo entre a causa, que foi a ação ou a omissão, com o dano, ok? Ok. Já a responsabilidade administrativa, o servidor ele vai responder administrativamente pelo ilícito administrativo, definido na legislação estatutária, que é no Estatuto do Servidor, e que apresenta os elementos do ilícito civil, uma ação, uma omissão, ou dolo e dano. Aí você percebe que na responsabilidade civil eu tenho a figura também do terceiro, além da fazenda, tá? Já na responsabilidade penal, o servidor ele vai responder penalmente quando pratica crime ou contravenção. E aqui é muito interessante quando nós vemos lá no Código Penal os crimes contra a administração. Você tem um rol de crimes contra a administração que depois é interessante vocês darem uma olhada. Artigo 188.
A responsabilidade penal, então, do âmbito penal, abrange os crimes e contravenções imputados ao funcionário nessa qualidade. Então, a responsabilidade penal você tem quando tem um funcionário, no caso, que cometeu algum crime, alguma contravenção. Já o 189 vai me dizer que a responsabilidade administrativa, ela resulta de ato ou uma omissão que foi praticado no desempenho da atribuição funcional. Então, a responsabilidade administrativa, ela vai decorrer do ato ou da omissão que foi praticado no desempenho da atribuição funcional que é cometida ao cargo daquela pessoa. O 190 me diz o seguinte, que as combinações, ou seja, as responsabilidades, né, civil, no caso civis, penais, disciplinares, né, administrativa, poderão acumular-se sendo umas e outras independentes entre si. Bem assim as instâncias civil, penal e administrativa, ou seja, são independentes. Eu posso sim acumular. Rebeca, mas o fulano respondeu ali no âmbito disciplinar, já é o bastante. Não, o artigo 190 vai me dizer, pode acumular. São independentes umas das outras. Fechou? Vamos para a questão? Bora para a questão. Assinale a alternativa incorreta acerca do que é proibido ao funcionário público, ou seja, o que eu tenho aqui? Uma maçãzinha podre. Então, a alternativa é incorreta. Vamos ver qual é? Letra A. Então, aqui eu estou falando do que é proibido ao funcionário, tá? Promover manifestação de apreço ou desapreço, fazer circular ou subscrever lista de donativos no recinto da repartição. Letra B. Coagir ou aliciar subordinados com objetivos de natureza partidária. Letra C. Receber propina, comissão, presentes e vantagens de qualquer espécie em razão das atribuições. Letra D. Pleitear como procurador intermediário junto às repartições públicas municipais, sendo quando se tratar de percepção de vencimentos ou vantagens de parente até segundo grau. E letra E, valer-se do cargo para lograr proveito público. Qual dessa aqui é a maçãzinha podre da questão? Letra E, proveito público, proveito próprio. O bem público, né? Ali a qualidade do bem público que é garantido, né? Eu preciso buscar não um proveito próprio. Acerca da responsabilidade que é tratado no capítulo 4 da Lei 1399, assinale a alternativa correta. Então, aqui eu só tenho uma maçã boa. O resto, todas estão podres. Letra A. Pelo exercício irregular de suas atribuições, o funcionário responde civil, penal e administrativamente, não podendo acumular-se? Não sei. B. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao funcionário nessa qualidade? Não sei. Letra C. A responsabilidade administrativa resulta de atos ou omissões praticados no desempenho das atribuições funcionais, incluindo também o procedimento doloso ou culposo que importe em prejuízo para a Fazenda Municipal ou de terceiros, visto a proibição do acúmulo de penalidades? Não sei. E letra D. A indenização de prejuízos causados poderá ser liquidada mediante desconto em prestações mensais, não excedendo a 12ª parte do vencimento ou remuneração, na falta de outros bens que respondam pela indenização. E aí? Se você não tivesse lido o artigo, qual você marcaria? Só que você, um bom aluno, uma boa aluna, leu e viu que a alternativa certa é a letra B. É a letra B. Pode acumular, a letra A simplesmente equivocada, a letra C também fez uma saladinha de fruta e pode sim acumular, e não são, no caso, não excede a 12ª, e sim a 10ª parte. Fechou? Bom, Rebeca, você não terminou todo o conteúdo, criatura. Eu sei, gente. O artigo 191, o artigo 204, que já é ali o término da lei, nós vamos tratar no aulão de revisão. Fechou? Porque a gente também precisa de conteúdo para trazer, né? A gente vai ficar sem conteúdo para trazer. Tá bom, pessoal?
Foi um prazer estar com vocês aqui. Aguardem só um pouquinho, porque daqui a pouquinho vai sair a aula de revisão de direito constitucional acerca da nossa Constituição, da nossa maravilhosa Constituição. Tá bom? Que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.